é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Olá, 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 muito boa noite, a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou falar de algo muito interessante, porque o que eu vou falar hoje aqui é algo que já veio de fábrica com o ser humano. Por exemplo, quando você compra um carro, normalmente ele já vem com volante, tende a vir, né? Tem um cara que comprou um dizer que não veio, mas tudo bem, tende a vir com volante, com pneus, tal, ou seja, já é algo que vem de fábrica. E o que eu vou falar aqui hoje já vem de fábrica com você. E se você está vivendo com isso, provavelmente isso está te prejudicando muito. Então eu quero falar um pouco sobre isso para te ajudar. Mas vamos louvar mais um pouco e daqui a pouquinho a gente volta para continuar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu És o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito boa noite mais uma vez para quem está chegando aí. Então vamos fazer uma oração. Vamos aproveitar, vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos, você que pode estar fechando os olhos aí, quiser, feche os olhos, vamos estar orando ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de vida, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando de podermos estarmos aqui, Jesus, reunidos, falarmos um pouco da Tua Palavra, ajudar algumas pessoas, nos reunirmos aqui para buscar o Senhor. Eu peço ao Senhor desde já que o Senhor possa vir de encontro a cada coração, a cada vida, a cada pessoa,
que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa curar, transformar, libertar, limpar. Que o Senhor realmente, Pai, possa nos ajudar, cada um de nós. Que cada um de nós possamos ser ajudados pelo Senhor, porque cremos no Teu poder e precisamos da Tua ajuda, da Tua força. Desde já o Senhor possa ir de encontro a cada vida que está aqui, a cada vida que vai entrar nessa live, a cada pessoa que vai assistir essa live, que o Senhor possa estar sendo com essa pessoa. Vai de encontro a cada familiar, Pai, aos filhos, aos pais, aos netos, à família, Pai, que o Senhor possa ir de encontro à família. Tem pessoas aqui que estão buscando pelos seus familiares, pessoas que estão pedindo orações pelos seus familiares, e que o Senhor possa atender e possa responder essa oração. Mas, antes de mais nada, Pai, eu peço ao Senhor também que o Senhor possa conduzir essa live e que essa live possa ser tocada. Essas palavras que vão sair da minha boca possa ir de encontro a vários corações e vários corações possam ser tocados e ser abençoados. No nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, como eu falei, essa live de hoje, nós vamos tratar de algo que já veio com você de fábrica e talvez isso esteja te atrapalhando. Abre comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 11. Gênesis 3, 11. Acredito que todos já devem ter achado aí, né? O primeiro livro da Bíblia, então eu vou ler. Diz assim: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Gente, como eu falei, o que a gente vai tratar hoje aqui é algo que já veio de fábrica. É algo que já veio instalado já no ser humano desde todos nós que nascemos, a gente já nasceu com isso. Eu quero falar um pouco hoje sobre o vitimismo. E se eu fosse você, eu prestava muito atenção nisso por dois motivos. Porque os vitimistas, eles não vão muito longe e porque Deus não se amarra nessa galera que é vitimista, e você vai entender. Então, de repente você fala: eu já sei sobre isso e eu sei que eu não sou um vitimista. Então eu vou te falar também como você identificar os vitimistas, porque os vitimistas, muitas das vezes, eles podem manipular você e você ser manipulado pelos vitimistas. Os vitimistas, eles adoram manipular as outras pessoas. Então vou falar um pouco disso. Se eu fosse você, eu prestava muito atenção, porque talvez você está falhando até com Deus por ser um vitimista e você não está sabendo disso. Então eu quero falar um pouco sobre isso. E assim, o primeiro caso de vitimismo que a gente vê aconteceu com a primeira família. O primeiro casal que Deus fez foram dois casais, foi um casal, e muito vitimista. O que aconteceu? Eu quero contar rapidamente a história, não quero me alongar nisso, mas só quero dar uma inicialização nisso. Deus, ele cria o jardim, cria o homem, cria a mulher, e ele pega Adão e Eva, coloca dentro do jardim, e lá ele fala que eles não poderiam comer daquele determinado fruto, a qual a maioria de vocês conhece a história. Então chega um dia que Eva come o fruto, dá para Adão, Adão come. Na virada do dia, quando Deus vem para encontrar com Adão e Eva para eles conversarem, Adão não estava no lugar de costume e tinha se escondido. Então Deus fala: Adão, cadê você? E aí Adão fala: então, Senhor, estou aqui escondido. Aí Deus falou: mas como você está aí? Aí ele falou: você comeu do fruto? Deus pergunta para ele. Aí eu comi, a mulher que tu me deste me deu o fruto, eu comi, tive medo e me escondi. Aí Deus falou: tá, já que ele falou que foi a mulher que deu, eu vou perguntar para a mulher, né? Já que Adão não assumiu a responsabilidade, já que Adão está se vitimizando, eu vou perguntar para a mulher. Só que essa parte que quando Adão fala assim: a mulher que tu me deste me deu do fruto, é interessante que eu tenho a liberdade de imaginar Adão falando isso, porque talvez, na maioria das vezes, a gente lê assim: Adão falando, a mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Mas pensa você, principalmente você que é casado, ou né, que mora com alguém e tal.
Você imagina um marido ou uma mulher colocando a culpa um no outro assim? Não, Senhor. Vou dar um exemplo aqui da minha mulher. Essa abençoada aqui, Senhor, essa linda, essa mulher maravilhosa, essa mulher aqui, ela me deu do fruto, Senhor, e eu comi. Você imagina Adão falando um negócio desse? Não, ele falou... Isso eu penso, a Bíblia não está dizendo, mas eu penso que ele falou assim, essa miserável dessa mulher que o Senhor me deu, essa perturbada, endemoniada, ela me deu do fruto, me obrigou, e aí eu comi desse fruto. Eu imagino isso, não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Adão falou assim, a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Mas eu tenho a liberdade, eu tenho uma imaginação, eu tenho a liberdade de imaginar isso. Então Deus chega para Eva e fala, Eva, o que você fez, hein? Aí ela fala, então, né? A serpente aí me deu o fruto. Aí Deus já vai e já começa a dar a condenação para geral ali. E aí é interessante que eu imagino se Deus fosse falar com a serpente ia falar que foi culpa do Satanás que estava nela, e aí se Deus fosse falar com Satanás ia dizer que era culpa de Deus porque tinha criado ele, e todo mundo ia estar jogando a culpa um no outro. E a verdade é que as pessoas são vitimistas, e de lá para cá nós já nascemos com esse vitimismo instalado. E aí dependendo da família que você foi criado, dependendo da escola que você estudou, dependendo das suas condições de criança ou não, você pode crescer e desenvolver esse vitimismo. E isso pode ter te prejudicado muito e está te prejudicando, mas Deus não gosta da galera vitimista. E aí você vai entender sobre isso daqui a pouquinho, porque que Deus não gosta da galera vitimista. Mas eu quero dar alguns curtos exemplos para você entender bastante isso, e se você não for um vitimista, para você poder até identificar alguém vitimista, que talvez esse vitimista pode estar te manipulando e pode estar prejudicando a sua vida. Mas eu quero que você preste atenção, vai ser alguns minutos só, então presta atenção nisso. Foca aqui que você vai entender um pouco sobre isso. E assim, só para te dar um primeiro exemplo que eu quero te dar é, por exemplo, existe muito casos de mães que criam filhos sozinhas, por exemplo. E a gente sabe o quanto é difícil para uma mãe criar um filho só. Não só financeiramente, às vezes nem tanto financeiramente, às vezes sim, mas também a questão da figura paterna mesmo, do homem, do pai ali para estar ajudando como a parte do pai, e vice-versa também, né? É muito difícil para um pai criar um filho sozinho sem a figura materna da mãe ali. Mas a gente vê que na maioria dos casos acontece que as mães criam muitos filhos só. E aí tem muitas crianças que depois elas crescem e aí muitos não conseguiu aquilo que queria, e aí eles começam, às vezes depois de casado, depois de ter filhos, esses filhos que sem os pais, aí começa a dizer que não deram certo na vida porque não teve um pai. Eu já vi muita gente falar assim, eu não tenho isso porque eu não tive um pai, eu não tive isso porque meu pai me abandonou, eu não tive isso porque meu pai abandonou minha mãe e eu fui criado sozinho pela minha mãe. Eu já vi casos desse tipo, e isso é extremamente um caso de pessoas vitimistas. E aí você vai falar, mas como assim? Então, deixa eu te falar, às vezes você não pulou no buraco, às vezes alguém te empurrou lá, mas a responsabilidade de sair de lá é sua. Vou só te dar um exemplo. Digamos que vai você e um amigo seu, e não feche o seu coração, entenda primeiro. Digamos que vai você e um amigo seu caminhando junto, e de repente tem um buraco assim de uns 2 metros, um pouco maior do que uma pessoa comum, e aí esse amigo seu te empurra lá dentro desse buraco, e aí ele vai embora, e aí você fica lá dentro do buraco, aí de repente passa algumas pessoas em volta e fala assim, sai daí, aí você fala assim, alguém me jogou aqui. Aí a pessoa fala, mas sai daí, tem uma escada, sai daí. Aí você fala assim, não, mas é porque me jogaram aqui, eu vou ficar aqui. Você vai ficar dentro do buraco? É claro que não. Foi você que pulou no buraco? Não, alguém te jogou lá, mas a responsabilidade de sair de lá é sua. Tem muitos pais que abandonaram os filhos, e esses filhos cresceram, e muitos dizem que são revoltados porque não tiveram a presença do pai. Em vez de sair daquele buraco, eles ficam se vitimizando porque não tiveram a presença do pai. Aí você fala, mas deve ser muito difícil alguém ser criado sem um pai. É claro que é. Assim também como é muito difícil ser criado sem a mãe. É muito difícil? É claro que é. Mas não justifica ficar se vitimizando. Porque se vitimizar não resolve o problema. O que eu quero que você entenda é que ser vítima não resolve o problema. Não resolveu o problema Adão colocar a culpa em Eva. Não resolveu o problema Eva colocar a culpa em Satanás, na serpente. Não resolve o problema vitimizar. Como eu falei, o vitimismo ele já nasce instalado dentro da gente. Se a gente potencializar isso, o vitimismo ele sempre vai crescer. E assim,
como eu falei, às vezes o filho ele não teve culpa de não ter um pai, mas depois que ele cresce e ele toma consciência do que o pai fez, agora em vez dele sair, abandonar a família dele, que é o que acontece muitas das vezes, filhos que não tiveram um pai, depois cresce, casa, tem uma família e abandona a mulher também, deixa os filhos também, faz a mesma coisa que o pai dele fez com ele. Agora ele tem que fazer o contrário. Aquilo que o pai dele fez de ruim com ele, ele não pode fazer de ruim com os filhos nem com a família dele. Agora ele tem que ir lá e cuidar dos filhos dele, dar para os filhos dele aquilo que o pai dele não deu para ele porque abandonou ele tem que fazer diferente. Mas o vitimista, o que ele faz? Não, é porque eu não tive um pai, por isso que eu não venci na vida. E assim acontece com outras situações também. Quer ver outra situação que acontece muito? É pessoas que levantam de manhã e falam assim, eu nunca tive nada porque nesse Brasil é muito difícil de ter as coisas. E aí eu te pergunto, se você estiver morando em um lugar, por exemplo, como os Estados Unidos, onde tem uma economia totalmente diferenciada, onde é a maior potência do mundo, onde a gente sabe disso, as coisas vão ter uma facilidade melhor para as pessoas, quando se tem uma condição de vida melhor para as pessoas? É claro que sim. Mas então, você não está nos Estados Unidos, você está no Brasil, você vai ficar se vitimizando por causa disso? Não pode ficar se vitimizando por causa disso. O que a pessoa tem que fazer? Sair do buraco. Mas tem muita gente que fica assim, não, é porque nos Estados Unidos, lá que é bom de viver. Você mora lá? Não, você mora no Brasil, então você tem que se virar onde? No Brasil. Se você não foi para lá, se você mora no Brasil, você não pode ficar se vitimizando. Você tem que vencer. É aqui onde você está. Não teve pessoas que venceram aqui, mas tem pessoas que elas levantam de manhã e ficam. Também, esse governo que a gente tem não presta. Eu acompanhei Fernando Henrique, acompanhei Lula, 8 anos, Dilma 6 anos, Temer 2 anos e Bolsonaro agora quase 2 anos. De lá para cá, de quando eu venho acompanhando, eu nunca vi o povo parar de reclamar, porque são vitimistas. Aí vai ter pessoas que vai falar assim, mas se o governo tiver governar de forma justa, se o governo governar melhor, as pessoas vão ser beneficiadas? É claro que vão. Mas se o governo não estiver governando melhor, você vai ficar se vitimizando por causa disso? É claro que não. Você tem que ir lá e resolver a situação. Talvez foi o governo que te jogou no buraco, mas você vai ter que sair de lá. Você vai ficar lá, se o governo não te tirar de lá, você vai ter que sair de lá. A mesma coisa é saúde. E essa aqui, gente, presta atenção nessa aqui, que essa é clássica. Essa eu já falei demais. Sabe, acho que todo mundo sabe que a gente tem que ter uma alimentação saudável, que a gente tem que ter, fazer exercício, ter qualidade de vida. Mas sabe uma coisa que eu falava muito? Eu não como saudável porque comer saudável é caro. E muita gente fala isso. Nossa, como as pessoas falam isso. Tem gente que fala assim, eu não faço atividade física porque eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Então, vai caminhar, tem a rua aí para andar, nas pracinhas tem um monte de barra lá para você fazer barra. Faz flexão, caminha, sei lá. Mas normalmente o que as pessoas falam? Eu não tenho um tênis, eu não tenho uma roupa para caminhar. Você já falou isso, né? Não tem um tênis. Não tem um tênis. Agora ela tem um tênis, né? Não sei porque ela não foi caminhar, mas tudo bem. Não vamos entrar nessa, não. Aí as pessoas ficam dando desculpa. Gente, traduzindo, o vitimista, ele é especialista em desculpa. Só que a desculpa do vitimista, ela vem de forma justificativa. O vitimista, normalmente, ele arruma uma justificativa. E a justificativa parece legal. Como Adão falou, Senhor, eu comi porque alguém me deu. Parece legal isso e parece até plausível. Não, eu só comi porque alguém me deu. Não, eu só não venço porque eu não tive um pai. Não, eu só não venço porque no Brasil é difícil de vencer. Parece uma justificativa legal, mas a verdade é que isso não vai te levar a lugar nenhum. E assim, depois que eu descobri que às vezes comer saudável é mais barato até do que comer porcaria, né? Porcaria assim no sentido que a galera fala. Por exemplo, você falou comigo que vocês comiam pão de manhã e à tarde na casa do seu pai. Quanto vocês gastavam de pão, por exemplo? Todos os dias eram R$3 de pão. De manhã e 3 da tarde? Não, R$3 de manhã. 3 de manhã. E à tarde? Comia de manhã e tarde. Então, R$3 de pães. Ela comia. Ela e a avó dela. E seu pai também, né? Não, meu pai não. Não, então. Só ela e a avó dela comiam R$3 de pães. 1 quilo de aipim, só para você ter uma ideia, 1 quilo de aipim é menos do que R$2 às vezes. Você compra na feira R$2 1 quilo de aipim às vezes. R$3 dá para você comprar aipim para você comer uns 2 dias. Aí a pessoa fala, mas vou comer aipim todo dia? Come banana. O que é mais fácil?
Na verdade, o que é mais saudável? É comer ovo cozido ou ovo frito? Ovo cozido. Mas as pessoas preferem comer o quê? Frito, que é mais gostoso. Mas sabe o que eu quero dizer? É só a questão que o vitimista ele começa a arrumar desculpa, que é mais caro, por isso que ele não faz. E aí eu não quero dar muito exemplo, mas eu quero dar mais 3 exemplos rapidinho. E eu não ia falar muito desse, mas aí não me perguntou se eu ia falar, né? E como hoje a gente está fazendo aniversário de casamento, eu vou falar desse. O vitimismo no casamento, esse é clássico. E aí os casais aí que estão assistindo sabem dessa, né? E aí eu quero que os casais que estão assistindo prestem atenção agora, porque com certeza você marido ou você mulher já se vitimizou em algum momento. E isso é clássico dos casais, né? Jogar a culpa um no outro. Por quê? Eu já vi cara dizendo assim, ó, eu não tenho dinheiro porque, talvez fosse o seu caso, porque a minha mulher gasta muito. Aí eu já vi uma mulher falando assim, ó, também como que a gente vai emagrecer? O marido não incentiva porque são vitimistas, porque fica se vitimizando. Vitimizar é a forma mais bonita de você dar uma desculpa. Vitimizar é a arte de você dar uma justificativa bonita. É a pessoa falar de forma que parece que é real. A pessoa falar que parece que aquilo é verdade, mas na verdade é só uma forma da pessoa estar se justificando. E aí a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco o vitimismo dela chega em Satanás e chega em Deus, porque ela vai começar a jogar a culpa em Satanás e em Deus. E eu não quero dizer que às vezes não é Satanás, e muitas vezes é ele sim que provoca as coisas, mas nem sempre é ele. E muitas das vezes também Deus que permite você estar lá no deserto, em outras palavras, lá naquela situação lá que você está, que você considera difícil. E como bem falou a pastora Claudineia em uma das suas lives, o deserto, para quem não passou ainda, é necessário, porque todo mundo precisa passar por lá para aprender. Mas presta atenção, a pessoa que ela é muito vitimista, ou seja, que ela dá muita desculpa, chega uma hora que vai vir um negócio, e presta atenção, um negócio chamado autopiedade. É onde a pessoa começa a sentir pena de si própria, onde ela se sente o coitado, porque ela fala, ninguém me ajuda, todo mundo é culpado, e ela começa a sentir culpa, e ela começa a sentir pena dela mesma, e ela começa a se sentir uma coitada. E nesse momento que ela começa a sentir uma coitada, aí vem as reclamações. Foi aonde o povo se ferrou lá no deserto. E aí presta atenção. No início eu falei que você não pode ser um vitimista por 2 motivos. O vitimista ele não vai muito longe, e em segundo lugar, Deus não gosta das pessoas vitimistas. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Pelo amor de Cristo, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Todas as vezes que alguém pecou na Bíblia e pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Mas Deus nunca quebrou o galho dos vitimistas. Eu vou repetir, todas as vezes que alguém pecou, está escrito na Bíblia que alguém pecou e se arrependeu, Deus perdoou, mas nunca quebrou o galho dos vitimistas. Só para você ter uma ideia. E presta atenção nisso aqui, só para você ter uma ideia, Davi talvez pecou mais do que a gente tudo junto aqui. Davi mandou matar, Davi era sanguinário, Davi ficou com a mulher de um camarada que não era dele, Davi mandou contar um povo que não era para contar, mas quando ele caiu em si, que ele pediu perdão para Deus, que ele clamou, Deus perdoou ele. Agora um povo que estava, Deus perdoou ele. E ponto. Agora tinha um povo no deserto, aquela clássica história que a maioria de nós conhecemos. Deus tira um povo do Egito para levar esse povo para Canaã. No deserto, onde teoricamente todo mundo precisa passar, como bem diz a pastora Claudineia, só que o deserto deles lá era um deserto físico mesmo, né? Um deserto da terra mesmo que eles estavam vivendo lá, um lugar geograficamente falando. Lá nesse deserto, onde Deus estava com esse povo, começou a entrar o vitimismo. O povo começou a dizer, Deus tira a gente do Egito para morrer de sede, Deus vai dar água. Aí o povo fala, Deus tira a gente do Egito para morrer de fome, Deus manda pão. Aí o povo fala, Deus tira a gente do Egito para não ter nenhuma carne. Lá no Egito tinha cebola, lá no Egito tinha carne, lá no Egito tinha peixe, lá a gente comia. Deus manda a carne. Aí daqui a pouco o povo continua reclamando porque se estava se sentindo vítima. Por que Deus fez isso com a gente? A gente não tem culpa, nós não temos culpa disso. Por que Deus fez isso com a gente? Aí Deus falou com Moisés, vou acabar com todo mundo, vou acabar com essa galera. Aí Moisés, gago, chega para Deus
Imagine um gago conversando com Deus nervoso. Aí Moisés chega para Deus gago e fala, eu não sei imitar um gago, nervoso. Mas enfim, aí nem saía. Aí ele chega para Deus e fala, Deus, né? Imagina que um gago deve falar assim com Deus, né? E aí ele chega, Deus, não faz isso. Aí conversou lá, bateu um papo com Deus lá. Deus chegou, não destruiu o povo. Aí depois o povo continuou com autopiedade, depois o povo continuou sendo vitimista. E o que Deus fez? Deus falou, olha só, toda essa galera que saiu do Egito, que tinha acima de 20 anos quando saiu de lá, não vão entrar na Terra Prometida. E aí o povo não entrou na Terra Prometida por causa de autopiedade, ou seja, por causa de se sentir coitado. Não entrou por causa de vitimismo, por causa da desobediência deles. Eles não entraram na Terra Prometida. Morreram tudo no deserto. Mas todo mundo que pecou e pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Mas os vitimistas, os que têm autopiedade, Deus não quebrou o galho dessa galera. E aí você precisa tomar cuidado, porque as pessoas vitimistas, muitas das vezes, elas fazem isso de propósito. Tem muita gente que faz inconsciente, muita gente faz de propósito, para manipular. E eu vou falar de pelo menos um caso de pessoas que manipularam, para a gente não se estender muito. Eu vou falar de um caso de uma mulher, por exemplo, que manipulou um homem na Bíblia. Por causa de quê? Porque ela agiu com autopiedade. Ela fingiu um coitadismo para manipular um homem. Eu estou falando de Dalila, uma história que todo mundo conhece. O que Dalila chegou para Sansão e falou? Dalila, só para quem não sabe, Dalila ela queria que Sansão contasse o segredo da força dele. E o segredo da força de Sansão estava na trança, no cabelo. E aí, se cortasse o cabelo dele, acabava a força dele. E aí, Dalila chega para Sansão, pergunta, Sansão não quis dizer. E aí chega um momento que ela chega, Sansão deita no colo dela, ela fala, você não me ama, né? Você não me ama. Aí é aquela coisa assim, dózinho de mim, eu tô aqui com você. E você não me ama. Foi exatamente as palavras que ela falou com Sansão. Sansão foi lá e falou. E aí o que foi? Cortou. E ele perdeu a força. Então, assim, as pessoas as pessoas muitas das vezes manipulam as outras, se fazendo de coitada para as pessoas se aproximar delas. Eu tô sofrendo tanto. Não estou dizendo que não tem pessoas que estão sofrendo, não confunda as coisas. Mas tem pessoas que ela usa disso para se sentir coitada. Me ajuda, por favor, sou um coitadinho. E aí ela usa isso para as pessoas se aproximar dela. E aí você não pode ser um vitimista, porque vai chegar uma hora que as pessoas vão se afastar de você. E você também não pode ser um vitimista, porque senão Deus não se amarra nessa galera vitimista. Sabe o que Deus gosta? Por exemplo, se de repente vou voltar ao exemplo do buraco. De repente você vai passando lá com o seu amigo e ele te joga no buraco. Se você não consegue sair de lá, você tem que gritar para alguém te ajudar. Se alguém não te ajudar, você grita para Deus que ele vai te ajudar. Se foi você que pulou lá dentro do buraco, ou seja, se foi você que se enfiou nessa situação que você está, aí o que você tem que fazer? Ou se você não der conta de sair de lá sozinho, você tem que gritar e clamar por ajuda. Se ninguém aparecer, aí você tem que buscar a Deus. Presta atenção. Deus é o que mais vai te estimular a vencer. Deus, gente, não tem uma pessoa, não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem seus irmãos, não tem sua família, não tem aquelas pessoas que mais te amam. Eles nunca vão te estimular o tanto que Deus te estimula para vencer. Eles nunca vão te estimular. Por mais que eles te estimulam, eles nunca vão te estimular na mesma quantidade e intensidade que Deus estimula para você vencer. Deus, ele chegou para Josué e falou, Josué, ser forte e corajoso que eu sou contigo. Aí ele fala um monte de vezes que não é para a gente temer, para a gente ser forte, para a gente ser corajoso, para a gente não temer. Aí tem um momento que ele fala, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu sou contigo. Aí tem um momento que ele fala, ainda que a sua mãe que te teve, que ficou ali com você na barriga, que você mamou no peito dela, se ela esquecer de você, eu jamais esquecerei de você. Mas e o que as pessoas fazem? Parece que as pessoas não leem isso ou não acreditam. Elas preferem serem vítima. Elas preferem falar assim, mas está tudo muito difícil. Mas eu não consigo. E que isso, e que aquilo, e que a culpa é do marido. E ninguém me ama. E aí é o marido. Não, aí é meu pai que não me criou. E aí é minha mãe que não me entende. Não,
é a igreja que eu vou que não tem uma palavra abençoada. Não, é a economia do país. E a pessoa vive a vida toda se enganando e contando desculpa para não vencer na vida. E quando eu falo vencer na vida é muito amplo, né? Mas para a pessoa não prosperar. E para quem não sabe o que é prosperar, é evoluir. Se você andar a pé e você compra uma bicicleta, você prosperou. A diferença é que uns prosperam mais rápido e outros demoram mais para prosperar. Mas prosperidade é crescimento. E eu não estou falando da intensidade, eu estou falando que é crescimento. Isso é prosperidade. E é interessante que as pessoas elas preferem ficar a vida toda se vitimizando. Gente, Moisés, um camarada incrível que todo mundo conhece. Quando eu falo todo mundo, né, estou exagerando também, mas a maioria do mundo conhece. Foi um camarada que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive esses Gênesis aqui que a gente está lendo, foi ele que escreveu, mas foi um camarada extremamente vitimista. Moisés, Deus chama ele para libertar um povo e ele chega diante de Deus e fala: Deus, mas eu sou gago, como que eu vou fazer isso? Aí Deus fala: Moisés, eu vou ser sua boca, eu vou falar e você vai falar para o povo. Aí Moisés, mas não dá, desde antes do Senhor falar comigo, eu sou gago e não tenho nenhuma eloquência para falar, ou seja, eu não sei falar direito. Aí Deus falou: Moisés, quem fez a boca, quem fez o ouvido, quem fez o mudo, quem fez o surdo não foi eu vou ser sua boca. Aí Moisés, não, Senhor, não dá não vai rolar. Aí Deus foi e irou com Moisés e falou: tá bom, chama seu irmão Arão, eu vou falar com você, você fala com ele e ele fala com o povo. Mas por que Moisés estava se fazendo de vítima? Eu não consigo, eu sou gago, eu não posso. E é o que as pessoas fazem, se faz de vítima. Eu não tive oportunidade. Tá, você pode não ter oportunidade no passado, mas e agora? Você está tendo? Então esquece lá. Ah, você pode não ter tido um pai no passado, mas Deus falou, se o seu pai te abandonar, ele é o seu pai. Então por que você vai se vitimizar se você tem um pai agora que pode todas as coisas? Aí de repente, ah não, mas o meu marido não me deu força. Então, o seu marido não te deu força. E o Deus que você serve não está te dando força, não? Ah não, minha mulher não me ajudou. Tá, você não serve um Deus que te ajuda, não? Então é isso que a gente precisa entender. Então, eu já estou caminhando para encerrar, eu preciso que você entenda isso. Você não pode sair daqui sem entender isso. Deus, ele não curte a galera vitimista, porque a galera vitimista, chega um momento que elas desenvolvem um negócio chamado autopiedade, elas começam a ter pena de si mesmas e elas começam a se sentir um coitado. E quando elas começam a se sentir um coitado, elas vão começar a reclamar: ah, eu sou um coitado mesmo, ninguém me ajuda. E aí chega um momento que elas começam a se sentir um coitado e reclamar de Deus. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor existe? Aonde o Senhor está? E aí ela começa a se sentir um coitado. E aí ela começa a desagradar a Deus, porque ela começa a perder a fé. Porque se ela fala: Deus, será que o Senhor existe? Ela acabou de perder a fé. Se ela não tem fé, logo ela está desagradando a Deus. Porque quem não tem fé desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então presta atenção, não caia nessa de vitimismo. E eu sei que você tem aí dentro de você, porque todo mundo nasceu com isso, já veio de fábrica do ser humano. Ou isso desenvolveu ou não desenvolveu. Se não desenvolveu, legal. E como que isso desenvolveu? Talvez aonde você foi criado, se você teve um pai vitimista ou não, se você teve uma mãe vitimista ou não, e talvez você não teve e se tornou um, com suas amizades, com escola, com professor, aonde você conviveu, ou você mesmo buscou a ser um vitimista. Enfim, isso não importa. O que importa é você não pode continuar sendo um vitimista. E agora você já sabe identificar um vitimista. Cuidado, os vitimistas às vezes eles vão querer tirar proveito de você. O vitimista às vezes eles vão querer dizer que está sofrendo, às vezes vão dizer que é um coitado. E aí, presta atenção. Gente, eu já estou finalizando. Eu estou falando isso com muito amor no coração. Estou falando isso com muito amor no coração. É para que a gente seja liberto do vitimismo. O vitimismo ele é diabólico. O vitimismo não é de Deus. O vitimismo é do Satanás. Eva e Adão não assumiram a responsabilidade. Eles maquiaram. Eles arrumaram uma desculpa. E desculpa, às vezes as pessoas não gostam nem que fala que arrumou uma desculpa. Mas na maioria das vezes as pessoas arrumam uma justificativa. É muito simples você falar: ah, eu não vou fazer uma atividade física, eu não tenho dinheiro para ir na academia. É uma justificativa muito boa. Claro, se você não tem dinheiro, a justificativa é: claro, você não vai para a academia, você não tem o dinheiro, como você vai gastar? Mas você pode fazer uma caminhada, você pode andar. Ou de repente a pessoa fala assim: ah,
Eu não consigo vencer. Não consigo vencer. No país no Brasil é muito difícil, é muita corrupção. Claro, todos nós sabemos que é muita corrupção no Brasil. E é muito bonito você falar que você não consegue vencer. Mas e daí? Você está buscando melhorar isso? É isso que eu estou te falando. Ou é muito fácil você colocar a culpa na sua mulher. Ou é muito fácil você colocar a culpa no seu marido. Parece até bonito alguém dizer assim, a mulher falar assim, meu marido não me dá força, não me dá apoio. E é até bonito, parece bonito, mas é uma justificativa que não cola e você está enganando a você mesmo. Você precisa ir lá e fazer o que tem de ser feito. Então, o que você precisa fazer a partir de hoje? Caiu no buraco? Se foi alguém que te jogou lá, não foi culpa sua de você cair no buraco, mas você tem a responsabilidade de sair de lá. Não foi culpa sua, de repente, estar na situação que você está, mas você tem a responsabilidade de sair daí. Eu não consigo sair daqui. Você tem um Deus que vai te ajudar. Ou então, se foi você que caiu lá, se você der conta de sair de lá, sai. Se você não der conta, clama por esse Deus. Você precisa sair de lá. Amém, meus irmãos? A palavra que eu tinha que passar para vocês é essa. Esquece esse negócio de vitimismo, isso é do Satanás, não vai levar vocês a lugar nenhum. Quero dar as boas-vindas mais uma vez, está aqui com a gente o pastor Álvaro, a Suzana. Boa noite, Suzana. A Maria Romilda. É a Romilda? Dona Romilda. É a Dona Romilda? Dona Romilda tá aí com a gente, é que eu não conhecia ela como Maria Romilda. Tá aí a Dona Penha. A Dona Romilda perguntou se eu não canto. Então, irmã, assim, eu canto tanto que... eu canto tanto que às vezes a galera não resiste a ouvir eu cantando e se emociona. E eu não canto muito assim, ao vivo, entendeu? Só no chuveiro. Fala quem tá aí. Tá aqui a Cristine Licker, seja muito bem-vinda, minha irmã. Está aqui também a irmã Ângela, a Flaviane Paulino. Flaviane, Marco Vinícius, um abraço para vocês. Tá aqui também a pastora Claudineia. A Leide Jambre. Suzana. Fala aí mais algumas pessoas que não aparece todo mundo pra gente aqui. Alguns já subiram, a gente não consegue ver também. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Uma coisa você pode ter certeza. Se você pecou, Deus perdoa o seu pecado. Mas se você ficar com vitimismo, Ele não vai te ajudar sendo vitimista, não. Se você clamar, Ele vai te ajudar. Se você invocar Ele no dia da angústia, Ele vai te ajudar. Agora, ser vitimista, não. Tá? Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Meu Deus, muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado, Jesus, porque eu creio que nesta noite houve transformação. Eu creio que nesta noite houve libertação de pessoas vitimistas. E eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa tocar em cada pessoa, que o Senhor possa tocar na alma dessas pessoas, que o Senhor possa arrancar esse vitimismo, Pai, que ronda o mundo, que o Senhor possa arrancar esse vitimismo que fica em volta das pessoas, que o Senhor possa arrancar esse vitimismo que fica dentro das pessoas, dentro de nós, seres humanos, porque todos nós, em algum momento, a gente pende a querer ser vitimista. Todos nós, em algum momento, a gente pende a querer ficar sendo vítima. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos que falou que está aqui para nos dar força. É o Senhor que falou que se o nosso pai, a nossa mãe nos abandonar, o Senhor é com a gente, jamais vai nos abandonar. Amém. E o Senhor quer que a gente marche, o Senhor quer que a gente vá em frente, o Senhor quer que a gente rompe. Então, Pai, ajuda cada um de nós a esquecer o vitimismo e a seguir em frente, olhar para frente. Não importa o que aconteceu lá atrás, se alguém foi abandonado, se alguém sofreu, ou seja lá o que aconteceu, o que importa é o que nós estamos vendo daqui para frente, a consciência que nós temos. Então nos ajuda, Pai, nos dá força a cada um que está aqui, vai de encontro a cada família que está aqui, abençoa a família de cada um, restaura famílias, restaura a vida de cada um desses que estão aqui. Meu Deus, eu peço ao Senhor porque sei do poder que o Senhor tem e do amor que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, possa nos ajudar cada vez mais. Assim eu peço ao Senhor, já te agradecendo na certeza que o Senhor nos ouviu, nos atendeu. Em o nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a vida de todos, tá bom, meus irmãos? Que todos fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos e marche. Que o Senhor dos exércitos está chamando. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe.